Sabe quando a gente compra alguma coisa, não importa o que seja, um café ou um celular? Pois é, isso é muito mais do que uma simples troca de dinheiro por um produto. É, na verdade, uma relação. E como toda relação, ela tem regras. Só que nesse caso, são regras poderosas, quase como uma caixa de ferramentas, pensadas para proteger quem está comprando. E hoje a gente vai abrir essa caixa e descobrir quais são as ferramentas essenciais que todo mundo tem. E de onde vêm as regras desse jogo todo? Bom, a fonte oficialíssima, o nosso Código de Defesa do Consumidor. É essa lei que serve de base, de alicerce mesmo, para toda a proteção que vamos conversar aqui. Vamos ser sinceros, quem nunca passou por aquela situação, né? De sentir que algo não está certo, que talvez esteja em desvantagem, mas sem saber direito o que fazer ou o que reclamar. É uma sensação bem ruim. E é exatamente para equilibrar esse jogo que o Código de Defesa do Consumidor existe. Beleza? Então vamos para o primeiro passo, que é o básico. Para poder usar esses direitos, a gente primeiro precisa entender quem são os jogadores nesse campo. Quem é quem nessa história toda de consumo? A lei define isso de um jeito bem direto, sem complicação. De um lado está o consumidor, ou seja, é quem está lá na ponta, a pessoa que vai usar aquele produto ou serviço. É o destinatário final, como diz o artigo 2º. E do outro lado, claro, tem o fornecedor, que é a empresa ou a pessoa que está oferecendo aquilo no mercado, como diz o artigo 3º. Simples assim. E aqui, olha, tá o pulo do gato, a ideia central de tudo isso. A lei parte de um princípio muito importante que está lá no artigo 4º. Ela reconhece que o consumidor é o lado mais fraco, o mais vulnerável nessa relação. Toda a lógica do código foi criada pensando nisso, em proteger quem, em tese, tem menos poder de barganha. Ok, agora que a gente já sabe quem é quem, vamos dar uma olhada nas ferramentas que todo consumidor tem à disposição. São aqueles direitos mais básicos que funcionam como um verdadeiro escudo de proteção no dia a dia. Primeiro de tudo, uma ferramenta poderosíssima, o direito à informação. Sabe aquela história de ter que adivinhar as coisas ou ler contratos com lupa? Então, não pode. O artigo 6º garante que toda informação sobre produtos e serviços, como preço, características, riscos, tem que ser clara e precisa. Chega de letras miúdas. E aquela propaganda que parece boa demais para ser verdade, que promete mundos e fundos, mas o produto não entrega nem metade. Pois é. Isso também não pode. O mesmo artigo 6º protege contra a publicidade enganosa ou abusiva. A regra é muito clara. O que foi anunciado tem que ser cumprido. Prometeu, tem que entregar. Agora, um direito que é talvez o mais fundamental de todos, o direito à segurança. Isso significa que produtos e serviços não podem, de jeito nenhum, colocar em risco a saúde ou a segurança de ninguém. Claro, tirando aqueles riscos que são normais e que a gente já espera. Mas, no geral, a segurança sempre vem em primeiro lugar. Muito bem, agora vamos entrar numa das situações mais chatas e que mais geram dúvida. E quando se compra algo que vem com defeito, ou que simplesmente não funciona como deveria? O que fazer? A lei, lá no artigo 18, dá um roteiro bem certinho. O primeiro passo é avisar o fornecedor sobre o problema. A partir desse momento, ele tem um prazo de 30 dias para resolver, para consertar o produto. Mas a parte mais legal é o que acontece se ele não conseguir resolver nesse tempo. É aqui que o jogo vira. Se o fornecedor estourar o prazo de 30 dias, o poder de escolha passa totalmente para o consumidor. A pessoa pode escolher uma de 3 opções. Ou pega um produto novo, igualzinho, ou pede o dinheiro de volta corrigido, ou ainda pode ficar com o produto defeituoso e pedir um desconto no preço. A decisão é de quem comprou. A lei também acompanha o nosso tempo, claro. Então vamos falar de 2 situações super atuais. As compras pela internet e a proteção contra aquelas cláusulas meio esquisitas nos contratos. Para compras feitas fora da loja, seja na internet, por telefone, enfim, existe um número mágico. 7. 7 dias. Esse é o prazo que o consumidor tem para se arrepender da compra, de acordo com o artigo 49. E o melhor, não precisa nem da justificativa, é só dizer que se arrependeu e tem o direito de receber todo o dinheiro de volta. E aqueles contratos enormes com um monte de regras. A gente também tem proteção. O artigo 51 diz que qualquer cláusula que for considerada abusiva, ou seja, que coloca o consumidor numa desvantagem muito grande, é simplesmente nula. Ela não vale nada, é como se não existisse no contrato. Depois de ver tudo isso, fica muito claro, né? O Código de Defesa do Consumidor não é só um livro de leis. Ele é, na prática, um instrumento que dá poder e fortalece a cidadania de todo mundo. Então, só para a gente fechar e não esquecer, a lei nos enxerga como a parte vulnerável.
Temos direito à informação clara e à segurança. Se um produto der problema, temos opções e poder de escolha. E nas compras à distância, temos aqueles 7 dias de ouro para o arrependimento. No fim das contas, a maior ferramenta de todas é a informação. Conhecer esses direitos transforma completamente o jeito de comprar, de reclamar e de se posicionar no mercado. Então fica aí a reflexão: como é que esse conhecimento todo pode empoderar as nossas próximas decisões de consumo?